Gente, olha, apesar... Oi, tô voltando. Apesar de eu fazer... Lá, quando a gente fez CAD nessa mês passado, era muito corrido. Eu quero que na aula de projeto, apesar de eu passar aqui a coisa muito densa e parecer que eu estou preocupado em andar rápido com o assunto, não é meu objetivo principal, né? Normalmente eu quero que vocês interajam, tirem dúvidas, porque vocês serão cobrados desse conteúdo mais à frente. Então, quanto mais vocês interagirem, mais a gente vai enriquecer o conteúdo, tá bom? Então, voltando para a aula passada, eu acho que eu pulei algumas coisas que são importantes para vocês, da gente discutir. Então, eu vou voltar um pouquinho nelas. E tem algumas coisas que eu converso com vocês aqui, é uma visão muito particular minha, do Raul, sobre arquitetura, que eu não quero que vocês enxerguem sob a minha ótica. Mas eu estou só mostrando a minha ótica, porque é uma das várias que vocês vão aprender. E eu, particularmente, quando eu ouço falar de norma, e é bom a gente saber que as normas existem, né? Porque vocês serão profissionais da área técnica, eu vejo com uma certa... não é bem desdém a palavra, mas é com a sensação de negação. Por quê? Não existem, em tempos remotos, muitas normas que nos ajudam a trabalhar com a arquitetura. A maioria das normas que tem para a arquitetura são mais normas ou de engenharia propriamente, ou normas de atendimento à exigência de órgão que quer que a gente faça num padrão, porque ele determinou que é no padrão e acabou-se. Né? Porque o que é dizer que um corredor tem que ter uma largura fixa para passar duas pessoas? É duas pessoas gordinha ou magrinha, ou no máximo, ou na Europa. E às vezes tem uma variação que depende muito de família para família, de população para população. O que é dizer que a altura mínima de proteção é 1 metro, é 1,10 m, como o Corpo de Bombeiros estipula? Depende de uma série de relações, de perigo, de altura, mas ele padroniza. Então, a gente precisa ter um olhar mais ampliado sobre determinadas normas, que, por exemplo, a gente vai ver no gabarito aqui de Brasília, que tem um determinado trecho da asa norte que a janela só pode ser virada para um lado. Se você botar para o outro, a norma vai lá e quebra. Mas a gente vai ver que daqui a pouco a gente vai aprender aspectos climáticos, que a gente precisa ter na edificação ventilação cruzada, porque ar que só entra, ele não sabe por onde ele sai. E aquele local fica abafado. Além de reduzir a qualidade do ar, a gente não melhora a ventilação e não... a gente não tem também mudanças térmicas dentro desse espaço. Mas essa norma fala que não. Aí tem um prédio lá que a gente vai fazer, que é na Asa Norte. Um bloco que fica no bloco C, ele só pode ter 8 metros de altura. Mas no bloco D, que é do lado, imediatamente para o lado, ele pode ter 12. Qual é a lógica dessa norma, né? Eu não estou aqui para debater qual a lógica e quem está certo e quem está errado. Mas as normas voltadas para a arquitetura, até 2010, 2013, mais ou menos, elas eram muito subjetivas e elas não ajudavam a projetar nada. Como até hoje não ajudam muito, tá? Elas são muito ampliadas e elas não fecham parâmetros exatos, como alguns que a gente vai estudar aqui, que fazem com que você tenha um parâmetro para usar em projeto. Norma é mais para controle, eu diria, minha opinião particular, isso não é o que se vê na literatura, controle político do crescimento urbano, porque controle técnico, arquitetônico para qualidade, raríssimas normas fazem isso, como tem na engenharia. Quando há uma norma lá que determina com a bitola mínima para ser colocado dentro de uma estrutura tanto de ferro, é para que alguma coisa não quebre e ninguém morra. Mas na arquitetura a gente não tem parâmetros tão assim. Então, eu estou só provocando vocês para serem um pouco críticos quando lerem as normas, porque a maioria de nós arquitetos tem isso quando a gente começa a dominar elas. Quem está projetando em arquitetura, que é obrigado a passar por algumas delas porque é exigência, aprende bem isso. Então, sejam críticos, porque algumas delas não vão ajudar tanto. Mas a gente tem aqui, por exemplo, essas normas. A 15.575 e a 16.280, elas já falam sobre muitos parâmetros de sustentabilidade, acústica, isolamento térmico, que são assuntos que a gente não vai entrar a fundo, porque a minha disciplina não é conforto ambiental, mas elas estão entre as que nos ajudam a projetar a arquitetura, tá? Dentro dessa minha rebeldia de achar que a maioria não tem muita utilização para a nossa prática. Agora, obviamente, que os gabaritos
de construção das cidades, eles devem ser observados, tá? Porque eles é que dizem se você pode fazer determinados tamanhos, alturas, larguras, posicionamentos, e não tem como arquiteto fugir disso. Ele tem que utilizar o código de obra da cidade em questão, né? Brasília tem um dele, às vezes Goiânia outro, Recife outro, São Paulo outro. A primeira coisa que a gente consulta antes de projetar. Aqui na nossa disciplina não estaremos presos a normas no primeiro momento, tá? Então só por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Outra coisa que eu queria alertar para vocês, que na aula passada a gente acabou pulando, eu acho, é sobre umas questõezinhas que são muito da prática da arquitetura, que eu acho que vocês precisam saber. Falei muito de coisa teórica na aula passada. Justamente por essa questão da norma ser uma questão política, normalmente gerada por órgãos, raramente você vai ver um projeto que atende às necessidades e expectativas do homem contemporâneo, ele ser adequado para aprovar uma norma. E normalmente o projeto que atende essa norma, se você for bater tudo que a gente vai estudar aqui de funcionalidade, aspecto climático, plástica, copresença, que é a questão social, N outros critérios que a gente vai utilizar de maneira técnica puramente arquitetônica, não consegue aprovar norma não, tá? Inclusive aquele, por exemplo, o exemplo que eu falei do prédio da Asa Norte, onde para você conseguir, por exemplo, ter um índice de esbeltez que vai atender um critério climático mínimo, você tem que ter uma altura mínima. A norma não deixa. A janela tem que estar na entrada do ar e na saída para poder dar ventilação cruzada. A norma não deixa. Tá? O funcionamento correto para que eu consiga ter um número X de equipamentos dentro de um closet, tem que ter um mínimo de altura. A norma não deixa. Lembra que eu falei lá que tem o bloco C com 8 metros de altura máxima, o outro tem 10? No de 10 dava, mas no de 8 eu não vou conseguir. Porque o gabarito falou que tem que ter 3 pavimentos. O que é 3 pavimentos dentro de 8? É 2,5, 2,5, 2,5. 2,5 às vezes não dá para fazer tudo, que a gente pensou no programa de necessidade. 11 dá uma folga, porque 2,5, 2,5, 2,5, não esqueçam que vai dar 7,5, só tem 50 centímetros para fazer a cobertura, ferrou, não é toda a tecnologia que suporta 50 centímetros de cobertura não, a gente vai ver isso depois, e vai ter uma aula só de cobertura, tá? Eu esqueci de falar no primeiro momento para vocês. A gente vai ter na disciplina uma aula de escada, uma aula de cobertura, que eu sei que são coisas que vocês chegam aqui fraquíssimos, e tem mais um que agora eu não lembro, mas depois vou olhar para o vídeo e vou lembrar qual que é, mais um conteúdo. Oi? Não. É escada, cobertura e mais outra coisa. Não é não. Olha só. Outro conteúdo importante. Apresentação de projetos. Nosso colega agora está migrando do universo anterior e está reconhecendo, né? Está viajando agora no mundo da humanização. Vocês não precisam, que vocês já experimentaram isso diretamente na disciplina lá comigo, já sabem o que é esse novo universo que eu estou falando. Antigamente, quando a gente falava de projeto, todo leigo ele imaginava uma coisa assim. Ele esperava isso da gente, né? Esse monte de linha, com um monte de preto e branco, com uma confusão horrorosa, que só arquiteto e engenheiro sabe ler. Hoje em dia o leigo, ele não quer nem ver isso quando você mostra para ele, tá? Tem cliente que vai no meu escritório que você mostra uma coisa dessa, não, tá tudo bem, isso aí você leva lá para a obra, mostra para o órgão, o projeto mesmo, tá onde, meu filho? Tem cliente que fala assim, é desse jeito. Porque sabe o que ele quer? Ele não quer pegar você fala, a fachada da sua casa. Ele faz, tá, esses traços brancos e pretos, é feio ou é bonito lá na hora? Isso dá sombra ou não dá? Eu não sei o que é isso não sou arquiteto. Eles falam assim, os clientes contemporâneos. Sabe por quê? O cliente vai lá numa lojinha michuruca de cozinha, tem lá do lado no quintal da casa dele, a planta baixa vem desse jeito, cheia de explicações, humanizada. E ele recebe os panfletos no semáforo, né? Aí fala assim, pô, eu ganhei de graça esse desenho bonitinho no semáforo, eu tô pagando um arquiteto caro pra tu me mostrar uma porcaria dessa que só arquiteto sabe ver. Gente, isso aqui não é uma realidade de arquiteto, tá? Isso aqui é a realidade de 30, 40 anos atrás. A nossa de hoje, ela é assim, e vocês já estão, inclusive, utilizando essa padronagem. E outra coisa, planta baixa é início de projeto, ele não é fim não, tá?
Depois que acaba a planta baixa, tem N detalhamentos executivos que a gente não vê aqui nessa disciplina, por exemplo, que a carga horária não dá, mas aí que começa detalhamento, planta de paginação de rodapé, planta de paginação de piso, planta de paginação de forro, detalhe executivo, mostrando cada encaixezinho como acontece. Aqui está apagado, mas tem luz aqui para explicar, por exemplo, o forro, desde o apartamento que eu transformei, que era uma kitnet, e eu transformei em apartamento com 2 quartos. Nele eu coloquei bar, dispensa, sala de estar, de jantar. Caraca, era uma kitnet. Sério, era uma kitnet grande, tinha 40 metros quadrados. Não é tão grande assim, né? Mas sabe o que aconteceu? Ó, eu integrei estar com jantar, obviamente, né? Senão eu não conseguia na kitnet. O bar integrado na cozinha, a cozinha é microscópica. E a dispensa, vocês estão vendo que aqui na planta não está, né? Tá vendo esse rosa tracejado? Eu fui batendo assim na parede, batendo, eu falei, opa, um buraco louco. Aí eu quebrei a escada por debaixo, o síndico me processou, mas eu quebrei. E aí, embaixo da escada do prédio, eu construí uma dispensa para ela, com massa lá. A área de serviço, que nenhuma kitnet tem, né? A gente colocou também. Aí o quarto, com espaço para 2 crianças, lá, cadê a segunda cama da criança? Está por debaixo aqui, né? A gente puxou, ele vem de rodinha e abre. E o dela tem escritóriozinho, inclusive, ó, do outro lado. Era para ter closet, mas ela não deixou. Ela preferiu guardar a roupa para cá e outra para lá. E os detalhamentos de vistas. Hoje em dia, quando a gente termina um projeto, cada parede tem um detalhamento com cada equipamento. A gente pega uma parede dessa que tem um equipamento, aí tem um móvel que o marceneiro vai ter que executar. A gente tira ele, amplia e faz um detalhe do móvel para o marceneiro entender. Aí vai uma planta só de marcenaria para o marceneiro. Aí tem a parte do tipo vidraceiro. A gente detalha todos os vidros como vidraceiro. Essa plantona não é o que a gente faz. Só que é o que vocês vão aprender a fazer até o fim do semestre, né? Porque, no mínimo, perspectiva para mostrar para o cliente é desse jeito. Tem texturinha, né? Tem colorido. Deixa eu apagar uma dessas luzes. Onde é aqui mesmo? Eu acho que ele não está muito bom para vocês verem. Isso, faça isso para mim, por favor. Apaga só a daqui da frente. Se tiver jeito. Essa daí. Então, isso aqui, vocês já devem saber fazer em SketchUp, né? Mas vão fazer... Esse daqui foi em AutoCAD, não foi SketchUp não. Mas ao final do semestre, vocês vão fazer muito mais do que isso aqui, tá? Garanto a vocês, porque todas as turmas anteriores fizeram... O trabalho pior que tinha estava nesse nível aqui. Então vocês vão chegar lá fazendo bem mais. Mas a gente sabe que o cliente sabe que isso aqui é o que pode ser feito também por um arquiteto, né? Que vocês vão aprender mais à frente. E a minha disciplina não é de renderização. A outra disciplina que vai ter renda para vocês. E o cliente chega exigindo. Porque se você não fizer, a lojinha de cozinha da esquina lá, do boteco da esquina vai fazer. Então, se preparem para saber apresentar isso para o cliente. Mas, bom, nosso papo parou quando a gente estava vendo que, sob a ótica dessa disciplina, a gente entender que a arquitetura era uma área do conhecimento humano, era uma ciência social aplicada, não foi isso que a gente começou a discutir? E que existiam várias outras coisas no meio da arquitetura que são base para a nossa atuação, que não são tipicamente arquitetura. E a gente falou um pouquinho delas aqui ontem na aula. Mas tem algumas sub-áreas do conhecimento dentro da própria arquitetura que são mais o tronco do nosso intuito, nosso objetivo de aprendizado. E que a gente ia navegar em cada uma delas. Aí eu falei de aspectos funcionais, climáticos, sobre aspectos plásticos e sobre aspectos psicológicos, e falei sobre aspectos sociais e copresenciais e aspectos financeiros e econômicos. E a gente vai estudar cada uma delas ao longo das etapas do nosso semestre. Hoje a gente começa a ver aspectos funcionais, tá? Dentre esses aspectos todinho que a gente está estudando, vamos começar com ele, porque o aspecto funcional, gente, é o aspecto mais intuitivo. É o aspecto que a maioria dos arquitetos chegam pensando nele. E é engraçado,
A gente que gosta da arquitetura, a primeira coisa que a gente quer resolver e que a gente pensa que é o principal alvo a ser estudado é o aspecto funcional. Mas o cliente, quando ele pensa no arquiteto, o primeiro aspecto que ele enxerga na gente é o aspecto plástico. Então, essas duas coisas são as principais coisas que são mais exigidas da gente. Né? Vocês têm que, no mínimo, saber bem essas duas coisas bem. Né? Mas não quer dizer que os outros aspectos da arquitetura não são também igualmente importantes. Mas vamos começar a ver. Uma coisa que é muito importante, gente, é que vocês tenham de maneira muito clara na cabeça de vocês o que é uma questão que tem a ver com qualidade da forma, do ponto de vista funcional, e o que tem a ver com a questão quantitativa e o que é uma questão relacional. Para não ficar difícil vocês entenderem aspecto funcional, eu dividi em 3 subaspectos novamente, para a gente se focar no que cada um deles trata, porque fica mais categórico. Vocês começam a distinguir o que é importante por conta de determinadas situações. O subaspecto quantitativo, ele está preocupado com medidas. Ou seja, se quando eu descubro que eu vou funcionar um tipo de atividade, essa medida é suficiente. E quando eu falo de medida, eu não estou falando somente da medida na horizontal, estou falando também dela na vertical, às vezes até no inclinado, na diagonal, depende da situação. Mas eu estou principalmente falando de medidas horizontais e verticais. Estou preocupado se as áreas são suficientes para que uma determinada atividade aconteça. Porque tem áreas que a gente sabe que existe um mínimo. Estou preocupado se a largura é suficiente para que a pessoa acesse um ambiente, ok? Ou para passar um móvel. Você não pode projetar, por exemplo, um ambiente que tem uma largura de porta de 70, se naquela porta, por exemplo, é passar geladeira, porque uma geladeira tem, às vezes, mais do que 70, tem que ter no mínimo uma porta de 80. Então, isso é uma coisa que é preocupação do aspecto quantitativo dentro do aspecto funcional. Quantidades e pessoas de equipamentos. Por quê? Eu só sei se um determinado ambiente ele tem uma área ou uma medida que comporta uma atividade quando eu sei quantos equipamentos e quantas pessoas vão estar lá dentro. Mas para isso, eu primeiro preciso saber quais são as medidas desses equipamentos e usar como referência uma coisa que é a base para tudo que se projeta em arquitetura: a medida de uma pessoa. Obviamente que a gente vai ver vários exemplos, a gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar, vou adentrar um pouco mais, que eu vou falar resumidamente são cada um, depois cada um desses subaspectos, mas eu vou mostrar exemplos, imagens para a gente ir ilustrando. Aí a gente vai ver que tem um módulo do Le Corbusier, que ele fala qualquer medida, mas a gente precisa estar com um olhar atento para o fato que a gente está vivendo o momento da universalização, né, das medidas, e a gente tem que fazer com que os objetos sejam universais de acesso a todos, em especial as pessoas que têm dificuldade de locomoção, os portadores de necessidade especial. Né? Mas isso é uma coisa, né? Você tem necessidade especial? Tá. Mas não pode falar agora, né? Não é outra, eu entendo essas coisas. Eu te compreendo. Mas a necessidade especial, ela não é somente a pessoa que é cadeirante, não, tá, gente? A gente tem que pensar que a mulher baixinha precisa conseguir pegar o equipamento no armário. E que o homem alto, ele precisa conseguir passar por debaixo da porta. É esse tipo de coisa que é ser universal também. Ou o Ayrton tem que conseguir fazer as coisas todas, que também tem dificuldade, né? Então, ele vai lá e faz também. Tem que atender a necessidade, inclusive, dele. Vamos ver, pessoas e equipamentos necessários à realização das atividades, ou que precisam utilizar determinados espaços. Quando a gente descobre que certas pessoas ou equipamentos, eles são incompatíveis, as áreas aumentam, porque você não pode ficar com as mesmas pessoas no mesmo local. Então isso amplia a medida também do espaço que você está programando. Então isso é a preocupação de vocês na questão quantitativa. Fala aí. Para projetar um ambiente, alguma coisa, primeiro tem que fazer o dimensionamento dos equipamentos para depois pensar na quantidade de pessoas. Sim. Se você quiser ao pé da letra fazer um detalhamento funcional que vai ser utilizado e que no futuro ninguém vai te xingar como arquiteto, você precisa pensar disso. Sabe por que apareceu a profissão design de interiores e ela ganhou tanta força que virou uma faculdade nova e hoje é um tipo de nível superior?
Porque nós arquitetos menosprezávamos esse conhecimento de saber quantos equipamentos e quantas pessoas existiam nos ambientes. Os arquitetos da década de 60, 70, 80, eles não gostavam de dizer, ou de detalhar, o que era que tinha no espaço, que equipamentozinho tinha lá, porque naquela época isso era frescura, isso era coisa de decorador, não tinha profissão designer de interiores, né? Então a gente não entrava nesse detalhe. Com o tempo, o homem contemporâneo começou a ficar muito exigente. Eu não sei se eu vou contar já logo agora. Eu, por exemplo, tive recentemente uma bancada de um banheiro que eu projetei para uma família, que foi uma briga para sair, e no final essa bancada teve que ficar com 2,5 metros de extensão. Pro banheiro, 2,5 metros. Você fala assim, mas que frescura, para que isso tudo? Mas eles devem escovar a boca com 10 tipos de escova e pasta diferente, né? Gente, o homem contemporâneo, ele mudou todos os valores do período colonial para cá. Ele quer outra coisa. Antigamente a pia do banheiro, ela era somente para escovar os dentes. E olhe lá, hoje em dia a gente vai para a pia, a gente quer carregar celular, a mulher seca cabelo, ela faz maquiagem, então ela tem o secador de cabelo lá em cima da bancada, ela tem as maquiagens dela. A chapinha já começa a ser disputada pelo esposo, porque depois que o Neymar esticou o cabelo, todo homem usa chapinha, porque tem cabelo grande, né? Antes do Neymar se alisasse o cabelo, usasse chapinha. Não podia, não era homem, né? Depois do Neymar, meu amigo, mudou tudo. Homem pinta cabelo, estica o cabelo, dá a chapinha, e nessa família, a briga era assim: amor, eu não preciso a bancada toda. Aí a esposa dizia assim: precisa sim. Mas é muito grande, o banheiro vai ficar ocupado, eu preciso de mais espaço para isso, para aquilo, não sei aonde. Amor, precisa, aí vai brigar. Mas eu não quero. Aí ela dizendo assim: aumente, por favor. Aí no final da briga, ela diz assim: eu vou falar porque eu quero aumentar. Não precisa, vamos tirar. Ela vai dizer: amor, eu vou contar, eu vou falar para o arquiteto, para com isso. Não. Aí eles brigaram. Aí no fim das contas, ela disse assim: não, vem cá, eu vou explicar porque que tem que ser essa bancada grande. Na hora que eu estou querendo botar meu secador, ele está lá com o aparelho dele de celular carregando. Aí eu vou querer carregar meu celular, ele tira e bota dele. Então são 2 celulares na bancada. Aí tem o meu secador. Aí no lugar da minha maquiagem, ele vem e bota a luva dele de boxe no banheiro, porque ele vai fazer a chapinha. Antes dele fazer a chapinha, ele bota a luva lá antes de treinar o boxe dele. Aí ela pegou e falou pra mim a história, isso eu fiz tudo depois. Ela falou assim: e a gente fica sem espaço para eu secar o meu cabelo e ele fazer a chapinha dele, né? Aí eles, no final, descobriram que tinha essa história toda, além de um N equipamentos que me contaram que eu não lembro mais. Mas enfim, ficou a bancada lá gigantesca para eles, e é o que funciona na vida deles, né? Mas por que eu falei tudo isso? Por conta das medidas dos equipamentos. Delimitar os equipamentos. Eu viajei, teve uma pergunta antes que eu tinha que responder e não respondi? Não, né? Viajei demais. Tá bom. Então vamos falar da questão qualitativa. A questão qualitativa, gente, ela está relacionada com o que você faz, de que maneira você usa, que forma você dá a essa medida que você trabalhou. Porque normalmente quando você pergunta para alguém, para um leigo, ou para um arquiteto que não mexe com um detalhe do projeto, o que você vai projetar? A primeira coisa que ele quer saber é quanto por quanto, qual a largura e comprimento. Mas tem ambiente que não se explica por largura e comprimento. Tem projeto onde a sala ela é desta maneira. Dá para explicar largura e comprimento da sala nesse caso? Não dá. Então a questão qualitativa está preocupada com isso aqui, por exemplo. Como é que você pega esta área e distribui em termos formais? Qual é a solução de ordenação do espaço? Qual é a volumetria em detalhe dessa distribuição de área para resolver os problemas funcionais? Então, é a forma não do ponto de vista plástico nem visual, é do ponto de vista de distribuição, de arranjo, de solução técnica para o espaço. A questão qualitativa está preocupada também com a característica técnica da superfície do acabamento. Gente, vocês sabiam que determinadas cores tornam o ambiente mais funcional? Ambientes, por exemplo, de leitura, precisam ser claros ou escuros.
Então eu vou preferir, por exemplo, causar uma cor que aumente a claridade. Vocês sabiam que existem cores que elas são mais assépticas, que elas matam os micróbios? Tem isso, quem projeta centro cirúrgico sabe que tem que trocar a cor por conta disso. É estranho, né? Mas tem isso. Tem cores que melhoram não só a sensação de calor, fisicamente falando, mas também psicologicamente. Então a cor muda. A cor não é só frescura e nem é só detalhe técnico. Ela também é requisito técnico para a solução de espaço. Mas eu não quis falar só da cor, não. O jeito que está o acabamento da superfície, também em características físicas e organolépticas, também apresenta para a gente soluções diferenciadas. Por exemplo, brilho é uma coisa que faz a superfície ficar mais funcional ou menos funcional, certo? Superfícies brilhosas tendem a ser também menos porosas. Se eu faço uma coisa que tem brilho, provavelmente eu vou suportar mais a água, sujeira, mais fácil limpar. Já viram a diferença entre uma parede que brilha e uma parede como essa nossa, que é totalmente fosca? A fosca é suja. Aqui é brilhosa, limpa. Você passa um pano, resolve, pode jogar até o baldão, dependendo, né? Do tipo de pintura. O acrílico, então, ela foi feita para isso mesmo. A acrílica não, desculpa. Não, olha não. Jesus, me fugiu agora a mente. Epóxi. A epóxi foi feita para você jogar água e não tem problema nenhum. Ao passo que se você está num local que ele tem iluminação intensa, se essa superfície é muito brilhosa, ela pode ofuscar, porque dá reflexo na luz, vem na reflexão. Então reduz o caráter de funcionalidade. Então é esse tipo de questão. Eu obviamente não estou falando de todas, mas essas preocupações que a gente tem que deixa eu ver mais alguma coisa. Forma, acabei de falar para vocês, disposições mais adequadas. Então a questão qualitativa também está discutindo se esse móvel precisa ficar lá na frente ou aqui atrás, se ele fica à esquerda ou se ele fica à direita, ok? Então isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando eu falar, obviamente que muitas dessas questões aqui eu ainda não vou dar para vocês a solução final agora, porque elas dependem de questões sociais. Por exemplo, na copresença a gente vai ver que determinados objetos não podem ficar em um determinado local porque a circulação passa. Tá? A gente vai ver, por exemplo, na aula de arquitetura de interiores, que você não pode receber uma pessoa com um mobiliário virado de costas. Tá? Não somente porque isso é esteticamente desagradável, mas porque o acesso aos objetos tem que ser instantâneo. E o menor caminho entre o usuário e uma utilização para fazer uma atividade é a reta. Então a gente inclusive vai ver lá nos aspectos. Isso aqui já é aspecto inclusive qualitativo. Eu não posso proporcionar a um usuário um caminho fazendo um S, um caminho fazendo um cubo. Eu quero fazer o menor caminho possível. Quando você pega os móveis, distribui dentro dos ambientes, de maneira que um está aqui, outro está para lá e você faz zigue-zague, você evita que a pessoa faça um trajeto reto. Então você dificulta a funcionalidade. Isso é um dos parâmetros que a gente vai estar estudando, né? A questão da frontalidade de um móvel. O móvel tem que ser frontal. Por quê? Qualquer coisa que eu for buscar de utensílio nesse mobiliário, ele tem que estar fácil. Se ele está de costas, eu dou a volta nele para acessar ele, né? Sem falar que as costas do móvel sempre é coisa feia. Se feia, a gente evita fazer isso. Vão guardando, porque isso aí é critério técnico para a apresentação de vocês também, viu, gente? Quando eu perguntar por que esse móvel está assim, pode ser por essa justificativa que eu estou dando agora. Por que enfileirou eles? De repente, para evitar uma circulação em S. Distribuição de mobiliário, cadê? Acabei de falar ela. Circulação de acesso a mobiliários e equipamentos. Então, eu posso circular estando no meio do ambiente, o mobiliário nas extremidades. Eu posso estar com os móveis todos de um lado e circular pelo outro. Eu posso estar com o móvel no meio e circular ao redor. A gente vai ver com mais detalhes essas circulações que são possibilidades, que serão inclusive técnicas que vocês terão que explicar no dia da primeira apresentação. Qual que você preferiu e por que distribuir imobiliário por aqui ou por lá? A gente vai ver que alguns ambientes é mais dado a um determinado tipo de circulação, outros fica mais funcional quando a gente bota a circulação para uma outra situação. Dentro que a gente vai ver. Aí a gente vai ver os tipos de circulação também, que é outra coisa que a gente vai estudar. Aspectos relacionais. Relacional, a gente está preocupado com essa atividade é compatível ou não com essa de cá, ou ela
ela tem um grau maior ou menor de compatibilidade. A gente tem atividade que, quando está uma do lado da outra, simplesmente ela não funciona. Por exemplo, área de descanso com área de produção de ruído. Um home theater, um quarto. Elas são incompatíveis. Mas ser incompatível não quer dizer que eu não posso, na minha planta baixa, colocar o quarto aqui e o home theater aqui. Sabe por quê? Se essa parede tiver isolante acústico, o som não vem de um ambiente para o outro. Se a porta está para cá e a porta do outro está para cá, eles estão completamente segregados do ponto de vista acústico e provavelmente não será um problema. Mas existe um grau de incompatibilidade entre eles, certo? Mas não é total. Eu posso juntá-los, mas eu não posso favorecer a passagem de som entre eles. Agora vamos pensar num outro grau de incompatibilidade que acontece entre um outro ambiente. A cozinha e banheiro. Passar barulho da cozinha para o banheiro gera problema? Não. Tem um difícil. Não. Às vezes a pessoa precisa de concentração. Não. Relaxar para... Meu amigo. Mas na maioria. Mas às vezes não, porque vamos pensar. Mas olha, tem outra coisa. Olha, se você tiver com um desarranjo intestinal aí, o barulho também daquele desarranjo pode ser desagradável. Quando não estiver gravando, depois me lembro de eu contar a história de um desarranjo que eu presenciei aqui na faculdade, que eu não posso nem dizer de quem foi, porque a história é cabeluda. Gravando não está mais entre nós. Enfim, mas é engraçada a história. E isso daí poderia ter sido evitado, né? Se tivesse feito a compatibilização ideal. Mas entre cozinha, por exemplo, e a incompatibilidade, ela é muito mais séria do ponto de vista da qualidade do ar, né? Do que da acústica. Porque imagina que você está fazendo o jantar de hoje, mas tem uma pessoa que ela não se deu bem com o jantar de ontem, e ela está usando os dois ambientes que eles têm comunicação por aberturas diretas entre eles. Aqui tem uma circulação e aí está os dois um de frente para o outro. Gente, eu não sei onde o inferno se encontra, mas eu desconfio que é próximo dessa situação. Porque na hora que você está com esse problema acontecendo aqui, todos os ares do inferno, na hora que a pessoa abrir a porta aqui, eles vão transitar diretamente para cá. E a mistura do cheirinho do jantar de ontem com o de hoje não vai ser uma coisa agradável dentro de casa. E, gente, por incrível que pareça, tem muita casa projetada desse jeito. Muita, tá? Não esqueçam que a lei que impede engenheiros de fazer projetos de arquitetura, ela é muito recente, tem prefeituras que não estão ainda, então a gente tem as pessoas que não têm a formação ideal projetando arquitetura, e a gente tem os leigos, que são os principais projetistas de arquitetura ainda hoje na atualidade, né? Mais do que os arquitetos. Pergunta para minha mãe se ela sabe projetar uma casa. Minha mãe é dona de casa, analfabeta. Pergunta para ela se ela não faz. Dá muito dinheiro para ela. Ela faz. E ela faz grande. Pergunta para ela, sua cozinha como é? Deu 30 metros quadrados. É isso mesmo que eu quero minha cozinha. Sua bancada, 30 metros de bancada aqui. Estou por dentro, estou pagando. Não vai fazer. Então, a gente vai encontrar muitas situações sérias desse tipo daqui ainda hoje, graças a Deus, né? Porque a gente está tendo a formação específica para corrigir isso. E é disso que vocês vão sobreviver logo, né? Daqui a poucos semestres. Sim, distribuição, circulação e acesso por vários equipamentos. Não, eu estou relacionando. Grau de compatibilidade, incompatibilidade e atividade. Possibilidade de acomodações e arranjos entre as possíveis atividades. É isso que eu acabei de falar. Então a relacional, ela está preocupada se alguém pode ficar perto ou longe. Se é obrigatório ter alguém perto de alguém para funcionar. Por exemplo, vocês acham que a sala de jantar funciona bem longe da cozinha? Não é também. Agora pode ser um pouco longe? Pode, depende como que é o acesso de um para o outro. Muito longe, já dá uma incompatibilidade. Então, inclusive, por conta da compreensão desse conteúdo aqui, eu vou até mudar essa entrega aqui, porque eu vou passar um trabalho mais bobinho para vocês,
que é sobre grelha relacional. Lá no site já tem um arquivo chamado grelha relacional em Excel. O que tem na grelha? Tem assim, banheiro, aí tem cozinha, aí aqui na horizontal, na vertical tem de novo, banheiro, cozinha, aí tem todos os ambientes, sala, quarto, closet, home theater, tudo mais, nesse sentido e no outro. O que vocês vão fazer? Aqui embaixo aí tem uma legendinha, compatível, parcialmente compatível, totalmente incompatível, tá? Aí tem parcialmente incompatível e tem do lado tem aí tem um quadradinho branco, vocês escolhem, ou colocam um número ou colocam uma cor e vocês vão preencher essa legenda e vai colorindo aqui nos quadradinhos com o grau de compatibilização que vocês acham. Agora, obviamente, se você botou aqui totalmente compatível e cruzou banheiro com banheiro, no encontro deles, aí você pintou lá de azul. Então aqui você vai botar, já de cara, todos que são iguais, totalmente compatível, banheiro com banheiro, cozinha com cozinha, porque obviamente que pode ser que no projeto tenha 2 banheiros um junto do outro, certo? 2 cozinhas normalmente não, mas no programa de vocês tem 2 cozinhas, tá? Pois olha lá no programa que vocês vão ver que tem, porque tem a cozinha da casa e a cozinha da área de lazer, né? Que é o espaço gourmet que tem lá. Então pode ser que vocês queiram compatibilizar. Esse você quer para a próxima? Eu vou botar esse para a próxima aula e essa pesquisinha eu vou botar para outra. Então na próxima segunda não. Sem ser dia 29, qual que é a próxima aula? Depois do 29, hora 7. Não, vai dar dia 5, 6, alguma coisa assim. É sábado. É domingo da 7. É 7. É dia 29. É fevereiro, né? Então, ó, dia 7 do 3, vocês vão entregar. Ah, não, mas essa aqui é a prioridade, não vai dar certo. O outro que vai não é para ser trazer. A pesquisa que vai aquele da foto que vai pro dia 7. Da... O slide. Não, dia 29 é para trazer esse material. Aula que vem nós vamos trazer esse material e a pesquisa e a grelha feita. Gente, a grelha dá para fazer em 5 minutos, 10 minutos, é bobo. Aí Tá? aquele do 5 E assim, Presencial. a grelha vocês vão trazer pronto. Já é para trazer. A grelha, eu não estou avaliando quem fez certo ou errado, porque na verdade não existe totalmente certo ou errado. O que eu vou comparar? É o que vocês pensam agora, que é compatível e incompatível, e como é que vocês pensam a grelha lá depois que tiver essa teoria toda estudada. Tá? É para fazer comparação lá na frente. E professor, então dos 5 arquitetos vai ficar pro dia 7. Os 5 arquitetos vão ficar para o dia 7. Pesquisa. Hoje só, né? Não, assunto não. Pesquisa dos arquitetos para o dia 5 do 3. Eu só introduzi aspectos. 7. Dei 7. Beleza. Deu, né? Sim, vamos detalhar um pouco mais esses aspectos. A grelha que eu estou falando para vocês, gente, é esta aqui, ó. Ela já vem até preenchida lá. Tá? Esse que tem ambiente com ambiente já está ligado. Aqui está a legendinha, vocês podem só pintando. Eu não recebo nada impresso, vocês já sabem disso, né? A atividade que eu passo é sempre para vocês criarem no Excel, mandar ou trazer. Eu prefiro que mande, tá? Acho que eu vou cortar esse método de botar no pendrive, porque meu computador tá aí, já está muito elétrico, ele já está sofrido, sabe? Eu estou poupando ele de tantos vídeos que vocês trazem. Né? Então, esse é um instrumento, gente, que inclusive os arquitetos usam para poder fazer vários projetos, para ele, quando vai fazer a distribuição do layout, ele saber quem pode com quem não pode. No projeto de uma empresa, de uma indústria, de uma fábrica, tá? A gente faz muito isso. O hospital, por exemplo, que é tão mais difícil do que a residência, considera a única coisa mais difícil de fazer do que a residência é o hospital. Faz-se grelha normalmente também para compreender a distribuição do projeto. Bom, mas como não tem muito o que entender em grelha, vamos ver outras coisinhas dos aspectos aí. Vamos pegar uma coisa que é a coisa mais global que tem na residência, que surge do aspecto relacional. Gente, tem 2 coisas que são globais. Diga.
Não é nada. Foi somente uma vontade que deu assim, fazendo isso. Aí, ó, não pode começar um projeto de arquitetura residencial, não pode começar um projeto de arquitetura sem saber a orientação solar, sem conhecer a carta climática. Não sabe como é a carta climática do local, não venha discutir onde é a fachada, onde é o quarto, onde é a cozinha, nada. Não dá para começar a falar do projeto. Tá? Isso aí vocês vão ver eu falando na disciplina o tempo inteiro, toda hora eu vou falar uma piadinha. Inclusive dos caras que chegam para mim, me ligam por telefone, o pessoal liga no meu escritório falando as coisas mais absurdas. Quando eu chegar lá no assunto que falar disso, aí eu vou falar para vocês das coisas horrorosas que o pessoal conta para mim no telefone. Eles querem contratar a consultoria pelo telefone, imediato, instantâneo para mim. Isso conhece muito no escritório. E quando você não sabe a carta solar, você diz o que para a pessoa? Não dá para começar a falar. E no projeto de residência, você não começa a projetar se na sua cabeça não está bem resolvido como que funciona, como que se integra as subatividades da atividade residência dentro do conhecimento de arquitetura. Residência, ela tem pelo menos 4 atividades principais, né? 4 subatividades que estão dentro da atividade de residência: social, íntimo, serviço, lazer. Lazer, gente, para falar a verdade, não é que tem no mínimo as 4 não. A residência tem no mínimo as 3, tá? Que é social, íntimo e serviço. Porque a gente sabe que os apartamentozinhos da Águas Claras, alguns deles não têm o tal do lazer, né? E que as casas populares, alguns deles não têm a história do lazer. Muito embora o bom arquiteto poderia fazer, porque não existe área que impeça a gente de projetar nada. Existe falta de desejo ou político, ou seja lá qual for outro aí, porque a possibilidade tem em qualquer área. Depois eu vou mostrar para vocês o videozinho do japonês lá, que pegou 30 metros quadrados e ele fez mais do que eu fiz. Ele fez sala de estar, jantar, lazer com direito a botar rede, biblioteca, banheiro com banheira. Não, tudo grande, tudo muito grande. A biblioteca deles gigantesca. E a casa parece enorme, parece um negócio sem fim. Porque ele fez um jogo com os espelhos que você olha, parece que é o dobro do tamanho do negócio lá. Você está dentro de 30, você tem a sensação que você está dentro de 60 quando você olha. E parece que tem um pé direito enorme também, porque ele botou o espelho para todo lado, duplicou tudo de altura. A gente vai ver. Eu tenho esse vídeo aqui, quando passar o conteúdo teórico, ele vai resgatar e vai ver esse vídeo. Sim, mas eu estava falando da questão relacional. Isso aqui é a questão macroespacial, tá? Que está lá no roteirinho de vocês, que é entender como é que acontece a integração relacional das subatividades dentro da atividade de residência. Sempre nós temos que ter as 3 subatividades: social, íntimo e serviço. Algumas vezes temos lazer. Normalmente, lazer fica integrado ao social e ele tem alguma integração também com o serviço. Mas a integração do serviço, ela tem que ser somente funcional. Ela não pode ser integração visual. Entenderam o que eu estou falando, gente? Eu estou dizendo que você coloca a pontinha lá do tanque virado para a churrasqueira. Só que de alguma maneira você esconde com a parede, com a planta, com a vegetação, com a curvinha para chegar, que ninguém que está curtindo a festa da área de lazer fica olhando as caçolas penduradas da sua área de serviço. Está entendendo isso? Então a comunicação entre serviço e lazer, ela normalmente é só funcional, ela não é visual. A gente tem que se virar nos 30 e resolver isso no projeto. Agora, a integração entre social, serviço e íntima, ela tem que ser bilateral e ela tem que ocorrer de maneira tal que sempre, em qualquer situação de integração entre elas 3, nunca se precise passar de uma primeira subjetividade para dentro de uma segunda, tendo que se passar por dentro de uma terceira. Sacaram isso aí? Ou foi complicado? O que é que eu desenho? Já está desenhado, não precisa. Vou só explicar. Olha só. Vou dar um exemplo claro no dia a dia das pessoas, porque só o gráfico aqui não está falando.
Tu tá casada com um mala, que ele adora assistir jogo, tá? Só que ele tem um monte de amigo mais mala que ele. E eles ficam até tarde da noite assistindo televisão, vendo jogo, seja lá de quem inferno que for. Mas você tem todo o direito de estar na sua casa, acomodada, com seu camisola, com a sua roupa íntima, tranquila, porque está quente. E você está lá descansada já, descansando, vendo o finalzinho da novela já para dormir. Mas de repente você teve sede. Os malas estão na sala. Só que para você conseguir chegar na parte de serviço, o que é serviço? É cozinha, é quarto de empregada, banheiro de empregada, a lavanderia, se você chamar a lavanderia separada de serviço, área seca-roupa, tudo isso é serviço. E normalmente nas casas mal projetadas, ou nas casas onde a pressão mobiliária falou mais alto, você passa para sair do seu quarto, você passa pelo meio da sala, na verdade. Na casa da maioria de vocês não é assim, passa pela sala e você é obrigado a trocar de roupa. Pior, os malas vão tudo encher teu saco, vou falar com você. Você estava descansada, louca para dormir, despertou porque eles iam falar de jogo de bola e cerveja com você. E você não está nem um pouco afim daquele bafo de cachaça na sua cara, né? Mas você vai despertar. E ainda tem o risco de você querer passar escondidinho pelo canto da sala, de camisola, que você não teve preguiça de trocar, e o cara te pegar no flagra de camisola, você vai falar com ele de camisola, né? Não é péssima a situação? Vamos pensar na outra situação. Você tem as amiguinhas patricinhas, né? Bonitonas, todas na chapinha, maquiadas, que passaram o dia inteiro sem fazer nada, e você, coitada, foi pro trabalho, ralou que nem uma condenada, sol quente na cabeça que você é arquiteta, né? Já passou na obra, já aguentou um monte de sapo de cliente, já está arrancando de cabelo, não aguenta mais a semana inteira. Veio para a faculdade, assistiu a aula, chegou tarde, as outras já estão maquiadas, já fizeram tudo dentro de si, estão lá na tua sala esperando você chegar. Como se não bastasse, toda suada, toda fedidinha, toda acabada, o cabelo seu já está no limite, já encolheu tudo, você não aguenta mais nada na vida, sua maquiagem já foi para o espaço. E aí você chega em casa, antes de você entrar ainda chove, e você atravessa de onde você está até chegar na sua sala toda molhadinha, igual um pinto molhado, horroroso. O que você vai fazer? Você adoraria nesse momento, porque você passou no mercadinho para fazer compras, né? Você tem obrigação de casa para fazer. Chegar em casa com a mão cheia de peso, molhada, suada, fedida, e ver ela tudo cheirosa, tirando a onda com a sua cara. O que você preferiria? Dar a volta, cair da garagem, passar na área de serviço, deixar tudo, pegar um corredor do serviço direto para o quarto, e só comparecer na frente das patricinhas como se estivesse bonitona, gostosona, melhor do que elas também, né? E aí você fala com elas. Só que numa casa projetada isso é impossível, não rola, né? Então o que a gente tem que fazer? Que você consiga sair da tua cozinha e vá direto da cozinha para o quarto, sem passar por dentro da sala, concorda? Você tem que conseguir sair do quarto direto para a cozinha para pegar a comida, sem passar na sala. Então eu dei duas situações para vocês que são corriqueiras, mas tem N outras que acontecem quando a gente não obedece essa lógica funcional aqui. Então sempre você tem que conseguir sair do social para o serviço sem passar por dentro do íntimo, para o íntimo sem passar pelo serviço, sair do íntimo para o serviço sem passar por dentro do social, e para o social sem passar pelo serviço, e do serviço para o social sem passar por dentro do íntimo e sem passar para o sem passar. Vixe, que louco, só uma banda de tudo. Passar do serviço para o íntimo sem cruzar por dentro do social, e passar do serviço para o social sem ter que passar por dentro do íntimo antes. Ufa, fala aí. Isso aí é padrão para qualquer tipo de terreno, qualquer projeto. Isso é a lógica básica de qualquer coisa que exista numa residência, seja lá qual for o terreno. Aliás, seja lá qual for o projeto, desde que ele seja de origem residencial. Agora, lógico que os programas partem disso daqui como uma base. Isso aqui é a base. Além disso, você tem que obedecer em outras coisas. Pode ser. Então, se tiver, igual aqui em Santa Maria, e só tem uma entrada no terreno, como é que você vai fazer essa situação? E sendo que a frente da casa é 6 metros.
Esses 4 meses que vai passar junto é para você saber como é que você resolve isso, seja lá qual a situação. E outra, é difícil mesmo, viu? É por isso que são 5 anos. É isso mesmo. Realmente, algumas coisas são mais difíceis, por isso que tem que ter a gente como profissional lá. Mas isso é a lógica de residência. E outra, mesmo um terreno apertado, você consegue. Olha, eu estou projetando na minha casa várias kitnets, né? Que eu estou transformando ela numa pousada. E eu só tenho 25 metros quadrados para fazer isso aqui que vocês estão aprendendo agora. Lógico que quando a pressão imobiliária é forte, como é o que está acontecendo com o meu projeto, essas coisas quer dizer que a gente vai tentar fazer, mas algumas a gente pode abrir mão, porque, por exemplo, eu posso não conseguir fazer, não passar por dentro da sala, mas eu posso criar uma área isolada no cantinho da sala, que você bota um tapume, e às vezes a área você não tem, mas tem um negocinho lá que quebra a visão, você passa desapercebido. Está entendendo? Quando a gente não consegue ao pé da letra resolver, a gente resolve pelo menos de maneira semelhante, tá? Ao que seria original. Outra coisa que é prerrogativa de programa residencial. Uma casa ideal, ela tem no mínimo 2 acessos, tá? Um que chega pela área social e um que chega para a área de serviço, por conta daquela história que eu falei. E você chegar, deixar as compras no serviço, para depois escolher para onde você quer ir. Tá bom? Isso é o que toda casa ideal tem. Vocês vão perceber que os apartamentos aí que sofrem pressão imobiliária, a gente tem altos ensinamentos, tanto por bom quanto por mal, vindo lá dos apartamentozinhos de Águas Claras, ok? Que tem isso aí muito bem resolvido e tem isso super mal resolvido. Tá? Águas Claras é um poço de trabalho para correção de projeto, porque lá Águas Claras começou com um projeto feito por engenheiro, depois passou para arquitetos, e hoje em dia nós temos prédios feitos por equipes decentes de projeto, onde o projeto estrutural foi feito por um engenheiro, o de arquitetura por um arquiteto, os interiores por um designer ou um arquiteto de interior, o de paisagismo por um paisagista, porque os primeiros prédios de Águas Claras eram tudo, da estrutura ao paisagismo, feito por um engenheiro civil. Eu sei porque eu tenho um monte de amigos engenheiros civis que projetaram prédios em Águas Claras. Um monte. Inclusive, hoje em dia ele é de advogado, tanto que ele gostava de engenharia, de arquitetura. Ele mudou de profissão, mas ele projetou 6 prédios em Águas Claras, do cabo ao rabo, de tudo. Do paisagismo até a bancadinha da pia lá. Professor, então a comunicação do lazer e serviço, ela vai ser sempre funcional? Lazer e serviço, ela será sempre funcional e a gente vai evitar fazer comunicação visual. Na verdade, gente, quando a gente cria essas atividades, apesar de existir um acesso funcional, a gente tem intenção de sempre quebrar a comunicação visual, porque elas são subatividades separadas. Quem está na sala não quer ter visão do quarto, aliás, quem está no quarto não quer que quem está na sala tenha visão do quarto, né? Quem está no serviço não quer ser visto nem pelo lazer, nem pelo social, nem pelo íntimo. Okay? Pelo lazer, então, é uma coisa horrorosa você estar tendo visão do serviço ou do social. Desculpa, quem está no serviço ser visto ou pelo lazer ou pelo social. Pelo íntimo nem é tão grave, tá? Mas a gente evita essas visuais. Acho que deu para explicar o gráfico todo, né, gente? Vocês entenderam bem? Então, lógica básica. Sempre passar de uma primeira para uma segunda, sem precisar passar por dentro de uma terceira. Sempre 2 acessos, um pelo social, outro pelo serviço. Lazer não é obrigatório, mas o programa de vocês é obrigatório porque está no programa. A gente pode ter acesso de lazer pelo serviço social. Não há regra que nos impeça de fazer pela íntima. Porém, a gente evita, porque a gente sabe que existem problemas de acústico e de visuais relacionados a essas 2 coisas. Por exemplo, você está lá trocando de roupa e tem gente lá na piscina e está pegando a brechinha de ouro e te vende calcinha lá, ou sem calcinha, né? Sei lá qual é a hora que ele está olhando. Então pode trazer esse problema. Ou você não está afim de festa, mas aqueles malas lá que vieram assistir jogo, eles já estão num estágio avançado, né? Eles estão vendo o jogo lá na beira da piscina, xingando, gritando com som alto, tocando metralhadora o tempo inteiro lá, e você não aguenta mais, né? Deve estar que nem eu, que não aguenta mais o trá. Aí o que vai rolar? Você quer dormir, o que você faz com o trá tá lá o dia todo? Não tem como, né? É um inferno, né? Aquele vai impregnar na sua mente, vai tirar o seu sono.
Enfim, a gente tem esse cuidado. Mas, gente, para tudo que eu estou falando, inclusive essa questão aqui da acústica, do íntimo para o lazer, se você descobrir que é agradável sair do quarto diretamente para tomar banho na piscina, pode ser um desejo, ou uma coisa que não foi pedida pelo cliente, mas você pode vislumbrar na sua ideia de arquiteto. Você vai propor uma solução. Tem como quebrar visual, tem como quebrar som, tem como fazer tudo para você sair do quarto e ir para a piscina sem você ter os problemas que normalmente acontecem. Para tudo tem técnica. A gente vai ver a maioria delas nas aulas de aspectos climáticos. Oi. O projeto é só casa terra ou pode ser 2 andares? Ou pode ser Nós vamos aprender várias técnicas e elas vão ensinar para vocês várias possibilidades. Vocês vão poder escolher. Semestre passado tinha várias casas térreas e várias casas com pavimento superior. Só que vocês vão ter que se embasar. E vocês vão ver que tem algumas técnicas que a gente vai aprender, que elas meio que vão dizer assim, isso aí vai dar problema para você andar aí. Se você conseguir resolver o problema e justificar na hora da apresentação, está valendo. Tá? É a escolha de vocês, respondendo a sua pergunta. O pavimento térreo, como pode fazer o pé direito? Eu já andei dando uma orientação agora, pouco preliminar, que normalmente o pé direito duplo acontece em área social. Então, por exemplo, sala de estar, sala de jantar. Então, normalmente você ocupa as áreas que não estão sobre a sala de estar e jantar para fazer o seu segundo pavimento. Isso é uma dica, assim, um caminho de orientação inicial. Feito nesse caso, o pessoal fez só térreo. Como é que deixaram alto? Moço, pé direito duplo não é um andar embaixo, outro andar em cima, não. É só um ambiente que ele tem altura de 2. Não, então eles fizeram isso bem todinho lá para fizeram as quedas, só para entender. Fizeram. Teve gente que fez. Quem fez casa térrea, você olhava na volumetria, só a parte social era uma coisa autona. Quem fez casa de 2 pavimentos, a parte social era alta, mas eles fez os outros 2 andares mais alto ainda para poder dar um contraste na altura e tal. Então teve de tudo. Teve gente que trabalhou a volumetria e igualou os 2, só que o pé direito duplo coincidia certinho com o local do pavimento de baixo e de cima. E aí pegou o caimento. Teve gente que fez toda a térrea, mas tinha desalinhamento por causa do aproveitamento do terreno, tinha tudo. Então, o poder é de vocês. Só para vocês entenderem, gente, próxima aula, vocês vão ter que lançar o partido arquitetônico de vocês. Vocês não sabem o que é partido, não sabem? Ok. É a ideia inicial, o primeiro traço que determina como você imagina distribuir a planta de vocês. Só que vocês vão poder mudar a hora que quiserem. O que eu estou querendo é que vocês façam o primeiro chute, né? Para não deixar para começar quando estiver perto do fim. O começo é agora, no começo, né? Só que vocês vão fazer já sabendo uma técnica. Já não aprenderam uma? Que é essa integração social, íntimo e serviços, já sabem fazer. Essas imagens que estão aqui, esses exemplos, é para esclarecer para vocês que a gente não tem que ficar naquela caretice. Que, olha, vou alertar. Semestre passado não, mas semestre retrasado. O projeto mais difícil de todos de resolver foi uma menina que ela botou na cabeça que tinha que fazer 3 quadradinhos, porque era mais fácil. Foi a que mais sofreu para resolver o projeto dela. Foi difícil pra caramba subdividir tudo. As pessoas que ousaram mais, elas não sofreram tanto. Foi coincidência. Mas eu estou dizendo para vocês que fazer só 3 quadradinhos não é a fórmula da facilidade na minha disciplina. Tá? Pode ser que seja tão difícil ou mais do que fazer formas mais elaboradas. Também não estou dizendo para vocês que é obrigatório fazer não, porque tem quadradinhos muito lindos se forem bem planejados. Só que se lembrem que o cliente de vocês falou que quer casa pós-moderna. Casa pós-moderna é uma casa que ela tem competição visual. Ela não é uma casa que você faz uma coisa limpa, super límpida, clara, simplista, igual ao modernismo, não. A época do modernismo era da pureza. A época do pós-moderno é a época de assumir a bagunça, é a época de assumir a reviravolta, é a época da ousadia, da competição, é a época da comunicação visual interferindo na arquitetura. A gente faz a arquitetura quase para ser um slogan, quase para ser um slogan, não, um outdoor, né? Fachada principal, então, de casa pós-moderna, ela é para crescer e aparecer. Então, cuidado com esse quadradinho de vocês, para vocês não conseguirem se fundamentar também lá na frente, tá?
E o quadradinho ele pode ser usado também, tá? Ele pode ser muito ousado. Então, nem é para bloquear vocês, mas também não é para vocês ficarem presos a um mundinho reservado. Tudo isso aqui que vocês estão vendo são possibilidades com formas diferentes, reto, diagonal, curvo, redondo, quadradinho mesmo, retangular, combinado, girado, das integrações que a gente acabou de estudar. Eu sei que não está muito bom a leitura aí, que a imagem está meio deformada, né? A projeção semestre passado estava um pouquinho mais nítida, e ali está muito alto, eu acho que eu não vou saber regular. Mas a gente tem em todas essas integrações aqui, o esquema que eu acabei de ensinar, que é social, serviço e íntimo, interligados, onde uma primeira atividade se chega a uma segunda, sem passar por dentro de uma terceira. Todos eles têm soluções técnicas corretas do ponto de vista dessa técnica que a gente aprendeu. Só um que está errado. Será que vocês vão descobrir qual é que está? Professor, esse primeiro de caminho alto ali, ó, se eu atravessar lá de cima e de baixo, você tem que passar pelo social. Como é que é? Esse aqui, ó. Você sair daqui pra cá, você tem que passar por isso. Ah, moço, por que você falou isso logo no início? Ainda tinha um drama para fazer. Porque era a minha pergunta que eu fazia antes. Você já estava na dúvida, né? Que bom, né? Que ele já está nesse grau. Gente, vamos, já que não deu tempo, né, de todo mundo fazer isso, já teve a dúvida na hora. Olha só, passa por uma dessas plantas que vocês estão vendo. Ó. Social, consegue vir para o íntimo. Íntimo consegue vir para o serviço. Ó. Todas três então estão interligadas, sem ter nenhum daquele problema. Lazer, ó, está lá fora, ele está mais comunicado com o social que o serviço, ele evitou o íntimo, mas não quer dizer que o íntimo tem que ser evitado, tá? Oi? E aí o professor falava, o íntimo não precisa ser evitado. Na última, bem embaixo do meio, o lazer não tem função do íntimo. O lazer, pois é, não tem necessidade obrigatoriamente. Só que você já percebe que a proximidade entre social e íntimo já está diferente. Provavelmente o arquiteto que criou essa concepção aqui, ele está pensando em alguma coisa nessa distância para resolver o problema de acústica do lazer para o íntimo, né? Pode ser que seja nesse meio caminho que está aqui que ele criou essa solução. E ele deixou esse espaço grande para jogar essa solução aí dentro. Né? Ou às vezes a própria distância já é a solução também, né? Não sei quantos metros tem aqui. Vai que aqui é 10 e aqui é 30. Sim. Já está mais ou menos resolvido o problema. Aí a gente olha para cá, ó. Olha que doido. Essa aqui dá a volta por trás. Aí está social, íntimo, serviço está aqui atrás. Está resolvido. Né? Aqui também, ó. Desencontrados quadradinhos, mas está. Íntimo, serviço, social. Íntimo vem para o serviço, também vem para o social. Social vem para o serviço, vem para o íntimo. Está tudo direito aqui nesse projeto também. Olha essa nave espacial. Ela tem até uns pedaços aqui que ligam e tal, mas você vê que o íntimo consegue chegar aqui na boa. Social, ele chega para lá, vai para lá. Lazer, ele escolheu aqui integrar praticamente só com o social. Ele segregou dos outros. Segregar já podem adicionar no vocabulário técnico de vocês, tá? Quando a gente isola alguma coisa, quando a gente faz com que uma coisa, do ponto de vista social, ele não seja integrado. Então, segregar é o contrário de integrar, beleza? Até porque vocês vão precisar falar disso de apresentação. Eu já estou dando para vocês orientações. E olha o doidão lá também, ó, diagonalizado, super pós-moderno essa frase aqui, ó. Serviço lá em cima, social aqui, íntimo para cá. Lazer fazendo uma guitarra aí no braço da cabra. Dá para chegar de qualquer um para o outro aqui, ó, sem fazer cruzamento. E realmente, o único que a gente passa por dentro do social para poder acessar as atividades extremas é só esse primeiro projeto que a gente está vendo cá. Ele é o único problemático. Todos os outros, ó, as formas mais inusitadas. Tem até um orgânico aqui, ó. Então vocês estão vendo, gente, que não é pepino. A forma que você der na sua telha, dá para resolver. Mas começa, inclusive, já que a gente só vai fazer essa dinâmica na aula que vem, começa a fazer o trabalho da pesquisa, que vocês vão ver coisa tão louca, tão maluca que vai dar vontade de usar, e você pode começar a pensar no que você quer lançar, olhando para as casas dos arquitetos de referência. Até porque vocês vão ter que falar deles na apresentação, né? Já começa a ir ligando uma coisa na outra. Os trabalhos que eu passo para vocês não são à toa, nem são descomprometidos. Todos eles têm a intenção de aperfeiçoar alguma coisa que eu imagino que pode ser fraco lá no dia da apresentação, tá? Então sempre façam o mais rápido que puder. Por hoje é só. Não, por que por hoje é só?
Não, moço, ainda não deu 10, tá doido? A aula que era 10h50, vai terminar 10? Peraí, ainda tem mais um pouquinho de aula. Gente, quando eu falei de relação macroespacial, eu estava falando do todo da residência. Quando eu falar de micro-relação, de relação microespacial lá no roteiro de vocês, eu estou querendo saber se vocês, quando entram nos ambientes, se você consegue identificar o que é importante para relacionar nas subatividades dessa subatividade. Por exemplo, para onde é que você vai relacionar dentro do banheiro, onde você deve colocar o box, o vaso, a pia? Isso é uma micro-relação. Na cozinha, onde é que você bota a geladeira, fogão, pia? Isso é uma micro-relação espacial, tá bom? E está dentro do assunto de aspecto relacional, porque você está relacionando subatividades dentro de um ambiente especificamente. Eu vou pegar para vocês aqui como questão relacional microespacial a cozinha, porque na casa a relação microespacial mais interessante, assim, a mais conhecida, mais divulgada, que as pessoas mais têm conhecimento, inclusive no curso de design de interiores, isso é um tópico específico de projeto de interiores, é a questão do triângulo da cozinha. Toda cozinha bem projetada, ela tem uma planta com distribuição de triângulo. O triângulo, normalmente, da cozinha, normalmente, tá? Existem exceções. A gente quer normalmente fazer um triângulo equilátero. Por quê? Cozinha deve ser projetada de maneira que a dona de casa, ao realizar as 3 principais atividades. Quais são as 3 principais atividades de uma cozinha? Cozer, armazenar, tratar. Quem é cozer? Acho que aqui não tem, né? Mas eu vou dizer para vocês, vocês podem me ajudar. Cozer é fogão, o que mais? Forno, micro-ondas, super contemporâneo que a gente está usando hoje, cooktop. Que chapa, rapaz. Você é arquiteto agora, rapaz. Seja fino. Cooktop. A chapa hoje é cooktop. Eu entendi o que você quer falar. É porque a chapa ela é mais comum no restaurante, não é tão comum na residência. Mas eu entendi já. Não, é grill. O grill é grill. Tudo bem. Pode o grill, tá massa. O grill aí vai estar entrando na história. Coifa. Ok? Coifa tá lá no cozer. O que foi, moço? Você está só se coçando ou está querendo falar? O senhor disse, agora há pouco, que eu estava anotando e eu perdi, o senhor disse assim, não, deve ser projetado de forma com suas 3 atividades principais, aí o senhor falou uma coisa que eu Lá na residência no Global ainda? Não, estou falando agora das 3 atividades. Sim, eu interrompi provavelmente. De maneira que você possa acessar as suas 3 atividades principais a partir somente de um único passo relacionando qualquer uma delas. Ou seja, se eu estou no cozer, eu tenho que dar só um passo e atingir o preparar. Voltando desse passo, eu dou um outro e atinjo o armazenar. Ideal. Agora, existe uma seção quando a cozinha é grande, a gente secciona o armazenar. Por quê? O que é armazenar? Vamos lá, vamos ver o que é armazenar. Armário, geladeira, freezer. Faltou um principal que vai mudar, inclusive, o conceito que eu estou explicando agora. Dispensa. Porque o armazenar, geladeira, armário, freezer, é tudo perto, com um passo. Agora, o armazenar dispensa é o único que você pode caminhar, porque ele é para você guardar aquela coisa que não é corriqueira do dia a dia, que é o estoque da casa, né? Aí você dá a volta e vai lá buscar a dispensa numa porta à parte, você sai da cozinha e vai buscar. O armazenar tradicional, ele está nos armários, na geladeira, que você pega, dá um passo e consegue acessar. A gente vai, inclusive, aprender daqui a pouco circulação, que eu já vou adiantar para vocês. Uma circulação de cozinha não pode ser lateral, a gente vai aprender daqui a pouco todos os tipos. Por que não pode ser lateral? O que é circulação lateral? É aquela onde todos os móveis ficam do lado e as pessoas circulam sempre só do outro. Porque quando você faz circulação lateral de uma cozinha decente, a exceção é cozinhas pequenas. Cozinhas muito pequenas, a circulação... A gente evita fazer lateral, porque até na cozinha pequena a gente consegue fazer uma triangulação. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas a situação corriqueira da cozinha
de média para grande, é que a dona de casa ela fica na maratona quando o arquiteto projeta mal. Porque o cozer depende do armazenar, e você está aqui no cozer. Mas você vai lá, lá do outro lado do planeta, pegou o que estava armazenado, aí volta com o material. E a cena é desse jeito, tá, gente? Eu já vi na cozinha, dona de casa que tem cozinha grande, que ela faz serviço de cabecinha correndo e voltando, porque o arquiteto não ajudou muito, né, no projeto. Aí você fala assim, pô, mas não dá num projeto pequeno para fazer isso, porque o que é o projeto padrão de casa popular, né? Bancadinha, pia sempre no meio, né? Fogãozinho do lado, geladeira do lado, geladeira do outro. Não é assim? Lavanderia já é luxo, tá? Não venha com papo não, porque isso aqui foi na década de 80. Já, a lavanderia, na verdade, é o fundo aqui da saída da casa, e tem um tanque grudado na parede aqui no improviso. Você tá muito chique. É moderno, no dia de hoje, é do lado da pia, tem o tanque. A evolução que já é águas claras, então a gente vai ver que não é bom isso quando a gente estudar aspectos climáticos, é que tem na sequência uma portinha no meio, que é. Não, nem tem a portinha, né? A maioria é restaurada. Já vem o tanque. Esse daqui é etapa A. Quando chegou na etapa B, foi crescendo, né? Foi evoluindo, a tal da classe média começou a ter. Aí botaram a tal da máquina de lavar, né? Aí bota esse trem aqui tudinho. Aí quando você liga aqui o fogão, aí o cheiro vem todinho na roupa que estava lá secando, né? Bom, a gente vai estudar isso lá na frente, não é para agora para a gente não. Estou falando do menorzinho. E aí, o arquiteto vai dizer assim, mas não dá para fazer circulação ou distribuição triangular numa cozinha pequena, porque está tudo aqui assim, ó, e a gente quer fazer isso, né, nas atividades. E eu digo para vocês que quando você sabe detalhar o projeto, conhece bem o que você está projetando, você pode até não fazer o triângulo ideal, porque o triângulo ideal é um triângulo equilátero. O triângulo retângulo e os isósceles é quando a gente não conseguir. Aqui ia ficar uma coisa mais para isósceles, né? Mas ainda é um triângulo e ainda é ideal para a cozinha em situações onde a gente não consegue o equilátero. Porque você reduziu o trânsito do cozer para o armazenar e ainda proporcionou a melhor integração dos passos, visual também. Oi? Esse apartamento normalmente na casa da minha vida, e já vem com o encanamento de gás na parede, como que eu faço para deslocar o fogão, por exemplo, lá tá o tempo todo dando para colocar o fogão? Não, peraí. Tem a mangueira, ué. Peraí. Você está falando o de cobre ou flexível? É que lá que você dá um conceito na parede. Bom, eu não sei, porque eu não, sinceramente, eu não vou muito. Os Minha Casa Minha Vida não me contratam muito. Normalmente o arquiteto da Minha Casa Minha Vida, ele já projetou, ele nem vai lá, o desgraçado, nunca mais, porque ele pagou, ele recebeu muito barato pelo pacotão para fazer uns 30 daquele de uma vez, né, no projeto, então ele não voltou lá. Mas o que eu imagino? Primeiro que você tem que resolver é a questão funcional. Cano se ele for de cobre, aí é um quebra-quebra danado, tem que comprar tudo de novo, tem que fazer a instalação, quebrar a parede e passar para o outro lado. Flexível, pela norma de incêndio de pânico, você nem pode embutir, ele só pode atravessar a parede no buraco onde ele está. Todo o resto do ambiente, quando ele passa, tem que ser solto ou exposto ou no máximo fixado na parede, mas nem pode encostar na parede, tem que afastar. Então, fez de PVC, primeiro tem que quebrar e repassar a tubulação de cobre todinha. Fez de flexível, não tem problema nenhum. É só você arrancar do buraco, fazer um buraco do outro, puxar do gás e levar. Flexível, mas só que para cada situação a norma é diferente. Em Minha Casa Minha Vida, eu acho que não vai preferir fazer o de cobre. Porque se é o mais caro, então vai ser o mais barato. Não tem o mais barato. E estende o Faz o gato. Faz o gato, só na aplicação. Faz a adaptação. Acabou. Não é ideal, né, fazer. Toca numa pia, normalmente
Ó, só para te dar uma resposta técnica melhor. Existe um conjunto de normas de pânico e incêndio que é as que você tem que ler para poder saber a maneira corretinha de fazer. Eu não sei as normas de incêndio, de pânico e incêndio, são mais de 20. É um calhamaço grosso de norma, muita coisa. Se você quiser fazer adequadamente, tecnicamente, correspondendo ao que vão te cobrar de você como profissional, tem que ler o que está lá para fazer. Porque nem o próprio cara do bombeiro que fiscaliza lá, que ele aprova o projeto, ele sabe de cabeça, tecnicamente, o que tem que fazer. Tem que ler o que está lá. Toda vez que eu vou responder um projeto, tem que ler aquilo tudo. Mas em residência, há outra coisa, viu? Bombeiro, órgão que aprova a questão de incêndio, não quer saber o que você fez com o teu gás se sua edificação é residencial. O que está dentro da sua casa, você só precisa de um projeto, de um arquiteto, de um engenheiro para te ajudar a resolver e aprovar no órgão. Se for comércio, se for um bando de coisas, se for um prédio inteiro aprovado no órgão, o que você faz dentro da sua unidade especificamente, ninguém está nem aí, você resolve como você quiser, tá bom? Sim. Voltando para a distribuição de cozinha. A triangulação é a melhor solução. Outra coisa que vocês devem aprender: cozinha é um ambiente onde a gente precisa ter cuidado com visuais. As questões estéticas são coisas que a gente não está alheio a elas, porque nós arquitetos somos o profissional da técnica, da matemática e também das artes, do visual. Então as pessoas esperam que a gente saiba trabalhar com estética. Então existem coisas bonitas e feias a se ver numa cozinha. O que é bonito para se ver quando você chega na cozinha? Armário. Vamos lá. Uma mesa. Olha, mesa é uma coisa que contemporaneamente saiu do pedido do homem contemporâneo. A casa da vovó no interior de Minas, no interior do Nordeste, ainda está nessa tipologia. Mas a casa do teu cliente arrojado moderno que está aqui te contratando, nesse caso específico aqui, ele não espera que você projete uma mesa dentro da cozinha. Entendeu? É um outro padrão de necessidade. Não estou dizendo que é errado botar a mesa na cozinha, mas não é mais comum para o homem contemporâneo fazer isso, tá? Porque o homem contemporâneo, ele tem espaço gourmet e ele tem o que se chamava de bar americano, hoje em dia é bar gourmet. E ele tem o... Não. E ele tem a sala de jantar que está lá fora, que é onde ele coloca a mesa, para ele não ser obrigado a colocar na cozinha, tá? Então essa integração aí, ela não é mais a necessidade contemporânea. Oi? Quer alguma coisa, moço? Amanhã tem marquete? Amanhã? Vai reservar? Não, eu não reservei para amanhã não. Não, amanhã eu dou aula para eles lá mesmo. É porque não tem data show lá, né, José? Então, não tem como. Obrigado. Eu estava falando de mesa, que não tem. Então, mesa normalmente não é uma coisa bonita. A gente tem um balcão do espaço gourmet, que é o que substitui a mesa nas cozinhas hoje em dia. O balcão do espaço gourmet é aquela coisa que tem que ter socialização. Você cozinha, alguém come. Você não é escravo, você é amigo, ou você é companheiro. Então você conversa com a pessoa, se diverte e está lá servindo ela. E você que está comendo do lado de cá, você é prático e rápido. Você chega lá, senta no balcãozinho rapidinho, resumido, faz a refeição, vai-se embora, nem mexe com nada, beleza? Mais coisa que é bonita para se ver: a bancada de entrada, o armário, vocês já falaram. O que mais que é bonito de ver na entrada da cozinha? Ó, vou falar porque vocês estão pensando muito. Micro-ondas é bonito, forninho é bonito, geladeira, freezer. Ó, geladeira, freezer e filtro não é só bonito, é uma questão de necessidade funcional. Quem está na cozinha não gosta do mala que entra na cozinha só para pegar cerveja. Odeia a dona de casa, né, moças? Eu estou mentindo? Não sabe que está lá cheio de trabalho para terminar e o cara entra lá, se mete, cutuca, tira as coisas do lugar. Então, de preferência, se tiver nas casas que tem um padrão econômico maior, tem até a máquina de refrigerante, que você vai lá, pega só cerveja de refrigerante, para não mexer na geladeira da dona de casa, que é um saco. Ou tem geladeira e freezer, onde no freezer fica só as bebidas, e na geladeira que começa a ter os condimentos, as coisas lá para a dona de casa utilizar. Aí separa uma coisa da outra, tá? O que não é bonito na entrada de uma cozinha? Cuba, né?
Pia acabou, agora vocês arquitetos vão dizer bancada e cuba, tá? A mistura da bancada com a cuba, que é a pia, não é o vocabulário melhor para nós, tá? Porque são elementos distintos e que não são mais integrados. Antigamente você ia na loja e comprava uma pia. Vinha a bancadinha de plástico com a cuba de plástico de novo, de baixo, né? Hoje em dia você encomenda na marmoraria a bancada e a cuba você compra também, de metal, normalmente, né? Eu acho que essa é estranho você botar na cozinha, né? Que ainda não chegou lá, mas ele ainda é de porcelana, mas eu vou falar de vaso lá na frente. Vou falar dele. Não, mas eu prefiro que seja agora as besteiras, porque a gente vai esclarecendo, né? Vai que tem uma besteira que é útil. Sim. Só para que vocês tenham uma distinção bem boa na questão relacional, na hora de fazer o projeto de vocês. Quem está no social? As salas, estar e jantar. As varandas sociais, se existirem. Os lavabos. Tem um erro no programa, parece que ele fala que exige varanda em tudo quanto é lugar, tá? A varanda da sala é opcional, tá? Você não precisa ter, mas nos quartos ele está pedindo, realmente vai ter. Lavabo, tá? Gente, não existe mais banheiro social e banheiro íntimo, tá? Existe só banheiro íntimo. Banheiro social normalmente é o lavabo, ok? Ninguém vai no banheiro social para tomar banho, ok? A situação de usar banheiro num padrão de casa como vocês estão trabalhando e tomar um banho, ele vai lá no lazer e usa. Esse do lazer pode ter chuveiro, lá tem sauna, né? Quer fazer bagunça, faça lá fora da minha casa, entendeu? É tipo essa a mensagem do homem contemporâneo, né? Não hall de acesso. Home theater pode ser social e pode ser íntimo, tá? Existem dois tipos. O que é um home theater social? É aquele que você convida os amigos para assistir o jogo do Brasil. O que é o home theater íntimo? É aquele que você só assiste com a tua esposa e com teus filhos. Tem casas que só tem um, tem casas que só tem o outro, ok? Tem casas que tem os dois. A de vocês só tem um. A do cliente que vocês atenderão. Aliás, no dia da apresentação, tomem cuidado, tá? Porque isso aí é um erro. Nós arquitetos, nós não somos donos nem da verdade, nem da casa dos outros. Quando a gente projeta alguma coisa, a gente tem que ter consciência muito clara que a gente foi contratado para usar nosso conhecimento técnico e que a gente está realizando o sonho de outra pessoa, não o nosso. Então, a casa que você vai apresentar não é a minha casa, não, é a casa do seu cliente. O projeto também não é seu, porque você foi pago para fazer esse projeto do seu cliente, ok? Tem um projeto encomendado para elaborar a residência do meu cliente. Perfeito? Serviço vai englobar cozinha, lavanderia, dispensa, dependência de empregados, banheiros de serviço. Gente, na parte de serviço, a gente não tem só banheiro de empregada, não, de empregado, tá? Às vezes existe o banheiro de serviço. Ele é um banheiro de um jardineiro que vem para prestar um serviço. E aí ele vai lá e usa aquele banheiro, mas ele não é só o do quarto do empregado. Entenderam isso? Parte íntima. Banheiro de serviço, deu mais aí? Dependência de empregados. Poxa, na minha casa só tem um banheiro de empregado. O jardineiro é casado. Sim, mas se o programa do cliente de vocês comportar como esse comporta, tá? Terá de diferenciar. Se o programa quantitativo, funcional quantitativo for apertado, você pode criar um banheiro, que ele é um banheiro de serviço, e ele vai atender 2 quartos de empregado e ainda um empregado externo não pode limpar a casa. Normal isso também. Pode ser projetado assim também a casa. Mas se eu não me engano, o cliente de vocês pediu um banheiro para cada quarto empregado. Eu só vou falando, mas falando devagar que eu estou notando. Vocês falam muito rápido. Pede para repetir que eu repito. Desculpa, eu perco a noção às vezes. Mas é porque eu estou lendo o que está aqui, moço. Por isso que eu estou muito rápido. Não, mas é porque aí, quando o senhor está falando, eu não estou lendo, entendeu? O senhor está falando, eu já estou aqui, ó, habilidade. Tá, beleza. Aí, às vezes o senhor fala tão rápido que não dá nem. E às vezes minha roupa.
Baixa lá também, Lúcio. Tá bom, tá beleza, vou desacelerar. Lazer, olha só. O lazer, aqui está dizendo só que não tem, eu esqueci até de colocar para vocês. Mas no lazer normalmente tem salão de festas, churrasqueira, piscina, sauna, coisas do lazer contemporâneo, do homem contemporâneo, do homem pós-moderno. Deck molhado, bar molhado, discoteca, academia, na verdade é boate, academia. Isso aí é comum, tá? Eu não estou falando de coisa espetacular, de cliente riquíssimo, não. Tem um cliente que tem uma areazinha lá de 40 metros, mas ele quer a boatezinha. Ele bota lá o globo, joga um joguinho de luz e você faz a decoração lá. Bota o polidense, né? Depende da fantasia do carro. Quem? Espaço gourmet. Só que o espaço gourmet normalmente ele é um balcão ou dentro do salão de festas ou dentro da churrasqueira, né? Então ele não comparece como um elemento à parte. Oi? É uma cozinha externa. A churrasqueira normalmente é uma cozinha externa que tem uma chaminé de fazer churrasco, né? E tem um balcão de churrasqueira com a chaminézinha. Isso que é uma churrasqueira, uma cozinha que tem a área de fazer churrasco, além dos demais elementos, tá? Para quem não sabe o que é churrasqueira ainda. No lazer também pode ter home theater, no caso de vocês têm no programa pedindo um home theater. Tem sala de jogos? Sala de jogos, banheira de hidromassagem. Tudo isso aí, já falei sauna também, não? Só para encerrar, gente, que eu sei que vocês já estão ansiosos. Aí eu vou complementar as circulações. Aula que vem, me lembrem de dar exemplos, vou desenhar ambientes para vocês, de como são essas circulações nos ambientes, como é que a gente distribui, qual que é a melhor para cada um dos principais tipos de ambientes que existem na residência. Mas vamos ver primeiro quais são os tipos. Circulação central. Antes que eu comece a falar delas, lembrar de outra coisa. Todos esses tipos aqui, gente, a gente determina eles quando há predominância de alguma coisa. Porque normalmente nos ambientes não fica tudo colado na parede. Às vezes vem um que está aqui no meio, mas a maioria é na parede. Então vai fazer com que a circulação seja central. Quando a maior parte do mobiliário está disposta ao longo das paredes e o acesso é pelo centro do ambiente. Isso vira circulação central. O que é uma periférica? O próprio nome já fala, a gente circula pela periferia do ambiente. Os móveis estão no meio. A semi-periférica, não, essa daqui está preta, dá para ver o fundo da branca. A semi-periférica, olha, é igual à periférica, só que você não consegue dar a volta completa. Normalmente tem pelo menos um mobiliário que ele fica anexado à parede, impedindo que você dê a volta completa. Lateral, todos os mobiliários de um lado, toda a circulação do outro. Ok? Circulação em S, gente, é quando os móveis são colocados de maneira desordenada e a pessoa não consegue transitar reto. Circulação em S, via de regra, é um erro de projeto. Quem distribuir mobiliário desordenado, que a pessoa não conseguir transitar reto de um ambiente para o outro, já está sabendo que está praticando o erro de projeto. Então a gente vai rever isso quando vocês começarem a fazer a dinâmica lá. Normal, mas é central, né? Vai ser mais estudado a distribuição da circulação central. Não. Tanto central quanto periférica e semi-periférica existem em grande quantidade. Na verdade, todas as quatro existem em grande quantidade na residência. Existem em grande quantidade em qualquer projeto, em qualquer coisa. Todas as quatro são super comuns. Quer ver, ó? Não. É tudo o quê? O seu quarto é o quê? Semi-periférico. Normalmente um quarto. Como é que é o semi-periférico? Quarto, você dá a volta ao redor da cama todinha, mas você não consegue dar a volta no fundo da cama porque ela está encostada na parede. Isso é um semi-periférico. Agora, se você já foi num motel chique, você vê que a cama é no meio. Aí ela é totalmente periférica. Sala de jantar normalmente, a gente não bota a sala no meio? Você dá a volta ao redor.
Deixa eu ver, cadê? Periférico, já falei, sem periférico. Lateral, cozinha popular, né? Tudo de um lado, o outro todo do outro. Não sei que seja cozinha, né? Oi? Não sei que seja ilha, né? A ilha, ela tende a ser uma coisa meio periférica, né? Quando é ilha. Mas mesmo as cozinhas que tem ilha, ela costuma ter uma predominância de objetos grudados na lateral e ela vira central, tá? Gente, não existe puro, tá? E tem ambiente cuja circulação ideal é uma combinação. Por exemplo, toda sala contemporânea é ideal, porque é uma tendência grande nos ambientes contemporâneos em integrar as salas, né? Estar e jantar, por exemplo, você tem uma parede dividindo as duas, integrado. Então, você transita do periférico para o semiperiférico, passando por uma lateral, porque o estar e jantar estão do lado e você está do lado pelo outro passando. Mas localmente no estar e no jantar, você tem uma periférica e outra semiperiférica, tá? Como a gente já está com o horário vencendo, eu vou fazer os desenhos ilustrando isso, explicando, dando continuidade para não retomar esse assunto. Aí eu vou fazer exemplos, vou mostrar para vocês um layout de cozinha com circulação de cozinha, um layout de sala com circulação de sala, um layout de banheiro, um layout de quarto, etc. Para entender melhor essas coisinhas aqui, tá bom? Então, a gente encerra hoje. E ela amanhã é assim ou não? Amanhã a gente não tem reserva, para ter aula na ateliê só com reserva, né? Então a gente vai ter que ter lá na sala. A gente vai sempre ter que ir alternando e até escolhendo as atividades por conta disso. Por que a dinâmica vai para outra semana? A gente não tem ateliê, porque senão seria amanhã a dinâmica. Tá bom? Ok? Tá. Vou passar. Deixa eu desligar aqui a gravação e eu te passo. Então aquela planilha do Excel, você quer, passa no Excel mesmo e passa para você ver. Sim. Não quero que imprima não. Tchau.